Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris, o Bem-Estar e Movimento já está de olho naquelas modalidades em que o Brasil é promissor e que são modalidades que sempre inspiram muita gente a começar a se mexer. E de que modalidade nós estamos falando hoje? Do surf. E para tratar desse assunto, para saber como começar, quais são os benefícios, se tem gente que tem algum tipo de contraindicação à prática desse esporte, nós vamos conversar hoje aqui no Bem-Estar e Movimento com o Dr. Guilherme Vieira Lima, que é médico do esporte, ortopedista, membro da Surfing Medicine International. Dr. Guilherme, muito obrigada por estar conosco hoje, tudo bem? Tudo jóia, obrigado mais uma vez e eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom, muito legal. Nós também temos certeza que vai ser muito bacana. E quem também está conosco, aliás, falando de um cenário lindo, tem um céuzão azul atrás dele, é o Raoni Monteiro. O Raoni, ele é surfista, participou por mais de 2 décadas do circuito mundial, continua na área, diretor técnico de eventos da Confederação Brasileira de Surf. Raoni, muito obrigada por estar conosco hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço de estar participando aqui desse momento especial, essa nossa conversa boa aqui. Então vamos começar perguntando aqui para o Dr. Guilherme, que tem uma ampla experiência em atender, trabalhar com surfistas. Quais são os benefícios do surf como atividade física? Aí eu já nem estou pensando naquelas pessoas que vão se tornar atletas, e a gente espera que a gente tenha cada vez mais atletas de surf no Brasil, homens e mulheres, mas aquela pessoa que se empolgou com a modalidade, quer aprender, quer começar, quais são os benefícios para a saúde? Poxa, Cássia, eu acho que assim, tem muitos, né? Acho que dá uma temporada inteira de programas aí para a gente só falar de benefícios, né? Mas assim, eu já vou começar pelo cenário, né? Olha o cenário que o Raoni está. Vamos pensar nesse cenário que já, acho que do ponto de vista psicológico, já causa um super bem-estar. Todo mundo que está estressado, está um pouco ansioso, vai para um ambiente como esse, já alivia, né? Você pensar que surfar é um esporte que você não consegue ficar mexendo no celular enquanto você está surfando, já te desconecta do mundo e aquilo lá já, com certeza, um bem-estar psicológico, de emocional, aquilo já causa muito nesse aspecto, que é o que a gente está precisando hoje em dia muito, né? Além disso, de atividade física, né? Uma atividade que mexe dos pés à cabeça, envolve muita parte da respiração, do estímulo sensorial, né? Tanto visão, audição. Então, dá para a gente falar por setores, né? Músculo esquelético, pulmonar, cardiovascular. Então, a gente consegue ver uma atividade super completa. Tem alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Mas, assim, do ponto de vista de benefício para a saúde, tem muitos, né? A exposição ao sol, da vitamina D. Então, tudo isso é muito, muito, muito bom e saudável, né? A gente pode pegar aí e falar um pouquinho de cada um depois, mas do ponto de vista geral, acho que eu falaria isso aí como um aspecto mais geral aí do benefício. Boa, a gente vai voltar a tocar em pontos aí mais segmentados e também falar dos Perfeito. cuidados, mas aí eu quero colocar o Raoni nessa conversa, Raoni, primeiro para você explicar para os nossos ouvintes, que além de nos ouvir, estão nos assistindo, que lugar é esse que você está, o que você está fazendo aí hoje? Então, Cássio, eu estou aqui em Itacoatiara, estou na praia de Itacoatiara. Tá tendo um evento, né, de surf Itacoatiara Pro, teve um mundial de bodyboard e do dia 11 ao dia 13 é a janela do surf e dia 13 está confirmada a nossa participação e a gente entra na água dia 13, é um campeonato de um dia só para a gente e é isso, eu tô aqui na praia falando com vocês, não podia estar num cenário melhor, né? Itacoatiara é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, isso aí. Bacana, porque Niterói. Niterói. A gente está falando para os nossos ouvintes É. de todo o país. Muito legal trazer essa imagem direto daí. A gente sempre lembra que o Bem-Estar é gravado, então a gente grava alguns dias antes esse programa, mas esse evento ainda vai até o dia 17. Muito legal a gente ter participação aí brasileira, participação de muita gente que se destaca. Raoni, como que o surf entrou na sua vida? Como que começou isso para você? Então, eu comecei bem cedo. Na verdade, os meus pais surfam, né? O meu pai surfa, a minha mãe surfava de bodyboard
E começou de um jeito muito natural, assim, meus pais me levando para a praia. Eu tenho uma irmã mais nova também que ela surfa, hoje em dia ela trabalha na FIFA, mas ela surfa também nas horas vagas, gosta de estar dentro d'água, gosta de estar em Saquarema. E começou muito cedo, assim, com 3 anos eu já estava na água, brincando com a prancha. Com 5 anos de idade eu tenho uma imagem minha eu surfando lá em Itaúna, né, onde eu comecei a surfar. E eu não lembro, né? Mas meu pai falou que começou bem cedo. Com 5 anos eu já ficava em pé, brincava com a prancha assim na espuminha. E com 7 anos eu participei do meu primeiro campeonato de surf, que foi lá em Saquarema, da associação local. Eu fiquei em terceiro. E daí em diante eu fui tomando gosto, assim, naturalmente, sabe? Uma brincadeira que entrou na minha vida e depois virou um trabalho, como um esporte, aí depois virou um trabalho. E foi minha vida, o surf foi minha vida e está sendo a minha vida até hoje. Muito legal. E quando você se tornou um atleta, quando você começou a competir, conta pra gente como que era a sua rotina, né? Para quem tem curiosidade de saber, porque a gente sabe que o surf é uma prática esportiva muito completa em relação ao que você mobiliza do seu corpo para conseguir fazer esse esporte. Mas nós sabemos também que quando a gente pensa nas condutas profissionais, sempre tem um complemento ali de treinamento. Como que era o seu dia a dia como atleta de surf? Então, a gente tem uma vida, o surf né, um esporte muito legal, a gente está em contato com a natureza, com a praia, sabe? Mas, assim, é uma vida bem regrada, sabe? Quando você entra no surf competição, quando você almeja ter o surf como trabalho, aí já começa a coisa a ficar um pouco mais séria, né? Você está praticando sempre o surf dentro d'água, mas fora d'água você tem um trabalho paralelo, que é um trabalho de preparação física, um trabalho psicológico, né? Onde entra um psicólogo, um psiquiatra, né? E tem a parte da alimentação também, que é uma alimentação bem balanceada, porque tu precisa ter energia para poder fazer o teu corpo trabalhar, né? O nosso corpo, a gente diz que é a máquina, então a máquina tem que estar sempre bem preparada para qualquer tipo de situação, porque a gente enfrenta onda pequena, a gente enfrenta onda grande, então a gente tem que estar bem preparado mentalmente e fisicamente para poder fazer o que a gente faz da melhor forma, sabe? Que é surfar. Só chegar dentro d'água e surfar da melhor forma. Doutor Guilherme, tem muita coisa nessa fala aqui do Raoni que me chamou a atenção. Vou começar por uma delas, né? Que é ele ter iniciado essa vida de surfista tão pequenininho, que é um depoimento que é uma delícia de ouvir. A gente se lembra, às vezes, da nossa infância, em que a gente lembra que a atividade física era brincadeira de criança, né? Então, as crianças brincavam na rua e aí já estavam preparando de alguma forma ali o seu bem-estar físico, corriam. Criança que morava perto da praia conseguia ir para a água, conseguia começar a aprender a surfar, como é o caso do Raoni. Então, eu quero também trazer o seu olhar para essas crianças e adolescentes que estão querendo começar a surfar, que estão querendo aprender, os pais e mães que estão nos ouvindo. Qual que é a orientação aí de cuidados? Poxa, perfeito. Então, assim, Cássia, você vê que na fala, vou começar pela fala do Raoni, né? Você vê que acho que todos os atletas começam no surf de forma lúdica, bem de diversão e prazerosa, e assim, eu tenho certeza que ele tem boas memórias da infância dele, estão relacionadas com o surf. Então, a grande maioria dos surfistas começam assim, e aí você percebe que quando ele virou a chave, que ele foi profissional, ou que ele teria que viver daquilo, muitas outras coisas ele teve que colocar aí de ingrediente aí nessa mistura para poder realmente melhorar. E aí é nessa hora que a gente fica muito preocupado, né? Porque a parte lúdica acaba sendo uma coisa mais de obrigação, de rotina, de profissionalismo, e aí é essa hora que a gente tem que tomar muito cuidado para não espanar, para não sofrer uma pressão de resultado, enfim, coisa e tal. Como ele falou, o surf é um esporte que tem uma alta demanda, né? Mesmo quando o mar está pequeno, não significa que o mar está pequeno que ele vai ficar menos cansado. Bem provavelmente, quando o mar está pequeno, ele vai surfar até mais, vai ter que remar várias vezes e voltar, pegar o tipo de manobra que ele vai dar vai ser completamente diferente e aquilo tem uma demanda também muito grande.
Isso é o Raoni, é o surfista profissional, é aquele que está almejando profissional. Nós, assim, meros mortais dos dia a dia, daquele surf de fim de semana, o que a gente recomenda para as crianças eu acho que hoje cada vez mais ter algum profissional do lado, e hoje a gente vê que a grande maioria das praias tem escolinhas, tem pessoas ali que estão envolvidas com surf que podem dar os primeiros caminhos, assim, de entender como é que é o mar, como é que funciona o mar, a prancha, né? Eu acho que a prancha no começo, hoje a gente tem umas pranchas que são mais soft, macias, elas batem e não machucam. Então, assim, querendo ou não, a gente está num esporte que é no mar, né? Que envolve risco. A gente sabe, poxa, quanto que tem de, infelizmente, eventos de afogamento, coisa e tal. Então, não é simples assim. E a minha recomendação sempre para quem está começando é pegar um profissional ali, surfista local, que provavelmente tem sua escolinha, que conhece bem a região, e pedir para esses, né, fazer uma aula com esse tipo de profissional. Acho que essa é a primeira recomendação. Todos os cuidados de exposição ao ambiente, né, então cuidado com o sol, que acho que provavelmente é o fator mais impactante nesse início, a gente que mora aqui num país tropical. E basicamente é isso, né? Se hidratar, se pensar que o surf é uma prática esportiva que a gente não bebe um gole d'água, né? Fica lá no mar surfando 1, 2, 3 horas e não bota uma gota de água doce, né? Pelo menos Uhum. no organismo, isso causa uma desidratação. Então, acho que os primeiros cuidados, de uma forma geral, seriam mais esses, né? Pegar um profissional local ali, de uma escolinha local, proteção solar e hidratação. E garantir que vai se divertir. Acho que essas são as primeiras recomendações para quem está querendo começar. E aí, à medida que vai melhorando, a pessoa vai querer melhorar, e aí a gente vai colocando ingredientes aí para incrementar isso daí, tanto para ele surfar melhor, como para ele se manter saudável também. Ô, Raoni, você vem de uma linhagem de surfistas e eu sei que você tem filhos. Como que é a relação dos seus filhos com o mar, com o surf? Olha, eu tento passar para os meus filhos o que eu aprendi com meu pai, assim, de um jeito natural, sabe? É você tentar inserir o surf de um jeito natural. É o passo a passo, é começar a levar para a praia, começar a brincar ali na beira d'água. Foi o que o doutor falou. Eu acho que a gente não pode, assim, querer atropelar assim, as fases, sabe? É igual no surf profissional também. Tu tem que ir se preparando para poder chegar lá no nível. Então, no nível máximo. A criança é a mesma coisa, tu tem que ir brincando com ela devagarzinho para não traumatizar. Então eu tento inserir o surf nos meus filhos, com os meus filhos, assim, do jeito natural, do jeito que eu aprendi. É um jeito seguro. Eu surfo com a minha filha tem 2 anos. Eu boto uma boia nela, pego um pranchão, boto ela na frente do pranchão, assim, né, um longboard, vou lá para fora, pego a onda, boto ela em pezinha, sabe? Eu comecei assim com meu filho que é AR também. Então, é uma forma natural, uma forma segura, uma forma que a criança vai aprender brincando, sabe? Eu acho que foi da forma que eu aprendi. Você tem que aprender brincando, tem que gostar, tem que ser de um jeito natural, porque eu acho que a coisa forçada não fica legal, né? Imagina tu tentar forçar uma criança a surfar, sabe? Se a criança não gosta, fica assim, a criança tem que gostar. E acho que você mostrando de uma forma natural para a criança, ela vai aceitando mais fácil e vai entendendo aquilo como uma brincadeira que, sabe, ela vai tomando gosto e a brincadeira vai ficando mais legal. E foi assim que o meu pai me ensinou e assim que eu tento passar para eles, sabe, de uma forma lúdica, de uma forma natural. E até porque, cara, o surf é muito gostoso, né, cara? Você tá na praia, você chegar ali, você saber nadar, sabe, desde molequinho, sabe, desde cedo, você saber conhecer o mar, saber onde está a correnteza, saber entrar no mar, saber sair. O mais importante do mar é você saber entrar e sair, né, cara? Porque muita gente se empolga ali, pega a prancha, já sei surfar, entra no mar e daqui a pouco tu tá vendo a pessoa pedindo ajuda porque não consegue sair do mar. Talvez uma orientação a mais, assim, o surf é assim, né? Tem que respeitar o mar, tem que saber nadar, tem que ser de uma forma, tem que ser, você tem que gostar, né, cara? Acho que primeiro de tudo tem que gostar para tu saber chegar e fazer a coisa acontecer do jeito muito legal. E não passar sufoco na praia, né? É isso aí, Eu não acho é essa a que ideia. é,
E eu imagino a E é assim que eu festa. ensino para Eu eles. imagino a festa que deve ser para essa sua filha, uma criança de 2 anos, quando a gente sabe como a maioria dos bebês e das crianças adoram água, e ir para o mar, assim, do lado do pai, numa situação de segurança, eu imagino que ela deve pirar, deve ser uma coisa muito bacana. A gente vai fazer um Ela rápido intervalo aqui e daqui a pouco a gente volta com essa conversa, ouvindo o Raoni Monteiro, que está conversando com a gente. Ele é surfista, ele participou por mais de 2 décadas do circuito mundial como surfista e ele continua atuante. Ele é técnico de eventos da Confederação Brasileira de Surf, está conversando conosco direto do Rio de Janeiro. E nós estamos também com o Dr. Guilherme Vera Lima, que é médico do esporte, ortopedista, membro da Surfing Medicine International. Então a gente faz um intervalo rapidinho e volta com essa conversa em instantes. Bem-estar e movimento, com Cássia Godoy. Bem-estar e movimento, com Cássia Godoy. Bem-estar e movimento de hoje falando sobre surf. E para isso nós estamos reunindo aqui o Raoni Monteiro, que é surfista, participou por mais de 2 décadas do circuito mundial como surfista, atualmente é diretor técnico de eventos da Confederação Brasileira de Surf, e estamos também com o Dr. Guilherme Vera Lima, que é médico do esporte, ortopedista, está completamente, com o perdão do trocadilho, mergulhado nesse universo do surf, já que ele é membro da Surfing Medicine International. Antes do intervalo, a gente estava conversando aqui com o Raoni, ele estava falando de como ele recebeu, né, esse legado do surf dos pais e está passando agora para os filhos. E aí, eu quero ouvir o doutor Guilherme a respeito de alguns cuidados, né, doutor Guilherme? O senhor já falou conosco aqui, por exemplo, quando é o caso de crianças estarem começando a entrar na água para aprender a surfar, como é necessário ter ali o auxílio de alguém que conheça esse universo. Tem muitas escolinhas de surf ali nas praias, para que isso possa ser introduzido no universo infantil, no universo dos adolescentes com segurança. E o que mais a gente tem que levar em conta? É um esporte que tem algum tipo de contraindicação, no sentido de que algum público não é recomendado para esse esporte? O que a gente pode pensar em relação a surf? Bom, em relação a surf de não recomendação ou contraindicação, eu não vejo quase nenhuma contraindicação, mesmo porque hoje a gente tem até uma categoria do surf que é recomendado como terapia para pacientes que têm algum tipo de déficit, né? Hoje tem até a Paralimpíadas do surf, né? Inclusive, então a gente tem alguns casos de alguns pacientes que têm algum tipo de déficit motor e conseguem surfar. Tem paciente cego que consegue surfar. Então, assim, do ponto de vista de contraindicação, sinceramente, eu não vejo quase nenhuma contraindicação. De cuidados, assim, se a gente for tomar como os que a gente mais tem de incidência de problema, é o trauma contra a própria prancha, né? A prancha, querendo ou não, é um instrumento pesado, é um instrumento que tem borda rígida, é um instrumento que tem quilha. Então, assim, o cuidado com a prancha na hora que você cai, na hora que você faz algum tipo de manobra, seja a pessoa iniciante, seja o profissional, o surfista como o Raoni, tem que tomar cuidado na hora que cai para se proteger da prancha, porque facilmente ela pode pegar na cabeça. E a gente, mais uma vez, está fazendo um esporte que é na água, né, no mar. Em qualquer trauma na cabeça, você pode perder algum nível de consciência e acabar tendo um desfecho um pouco mais preocupante. Então, acho que de cara, assim, eu tomaria mais esses cuidados mesmo. E, na verdade, até indico, muitas vezes, surf como terapia para pacientes que estão ansiosos, pacientes que estão com qualquer, assim, distúrbio de estresse. Eu acho que é super indicado. Tem surf como reabilitação pulmonar, a gente tem alguns trabalhos que mostram isso. Para pacientes com déficit cognitivo, com autismo, a gente vê, tem até uma série no Netflix que mostra, ou para aquelas pessoas sequeladas de guerra, como surf sendo terapia. Então, Legal. eu vejo muito mais, acho que só vejo indicação e não vejo contraindicação. O negócio é fazer com cuidado, com acompanhamento, mas é Sim. muito bom ouvir tudo isso. Aí, Raoni, eu fico me perguntando hoje em dia como que é a sua rotina, porque você começou de uma forma lúdica quando você era criança, se tornou um atleta reconhecido nessa área,
brilhou muito aí trazendo o surf numa época, Raoni, que a gente não tinha tanta informação e que não tinha tanta, digamos, publicidade em relação ao surf brasileiro como a gente tem hoje, né? E você já estava lá ali como um precursor. Hoje, como que é a sua rotina com o esporte, com o surf? Então, a gente seguiu um ritmo muito eu segui um ritmo muito intenso, né, de competição, de tá num país, aí daqui a pouco já pega um avião e várias horas de voo, aí tu vai para outro país, para outra etapa, sabe? Então, foi uma correria muito grande assim na minha vida. E eu tentei sempre manter a minha alimentação e o meu corpo assim sempre regrado, sabe? A maioria das vezes. É claro que a gente dá uma escapadinha assim, né? Come pizza, hambúrguer, não sei o quê, isso aí é normal do ser humano, porque ninguém é de ferro. Mas a maioria das vezes, sempre a alimentação regrada, acordando cedo, tentando fazer exercício, sabe, diário. A gente está sempre procurando. Hoje em dia, eu parei de competir, né? Já tem um tempo. Hoje em dia, eu sou diretor de provas da CBS, mas eu gosto de manter a minha alimentação sempre regrada, os meus treinos também. Eu tenho personal trainer, sabe, o Dudu, Diana, que me dá uma força. Então, eu tento manter o meu corpo em dia para poder conseguir surfar do jeito que eu surfava antes, né? Porque eu amo surfar, cara. Eu amo pegar os tubos, eu amo surfar no mar maior, sabe? Eu tenho que manter eu gosto de manter o meu corpo em dia para poder estar preparado para surfar. Não estou mais no ritmo de competição como estava antes, já parei, tem um tempinho, mas é o que eu falo. Eu acho que depois que você para de competir, depois que você para de ter aquele ritmo de competição intenso, o corpo ele reclama, né? Hoje eu tive um monte de contusões, eu operei o joelho direito 2 vezes, eu tive semi-ruptura no tendão patelar, eu machuquei o meu tornozelo também, arrebentei todos os ligamentos do meu tornozelo, ombro, eu tenho cervical toda ruim, eu tenho lombar toda ruim, sabe? Então, se eu parar hoje em dia, eu vou parar de surfar, porque são as contusões antigas que eu tive. E se eu não manter o meu corpo forte, se eu não manter o meu corpo preparado hoje em dia, eu não vou conseguir nem andar mais, cara. Uhum. Sabe? Porque quando eu dou um tempinho, assim, dou uma relaxada dos meus treinos, dou uma relaxada assim, da minha alimentação, o corpo já reclama. Eu já começo a sentir mais dor nas costas, dor na cervical, começo a sentir dor no joelho que foi operado, sabe? Então, eu tento manter o meu corpo bem, tento manter a minha alimentação bem, até porque é um jeito saudável de eu viver, sabe? É um jeito positivo de eu viver. Porque você praticando esporte, se alimentando bem, sabe? Tá em contato com a natureza, que é o surf, tá em contato com, sabe, pisando na areia, tá em contato com a água salgada, sabe? Que tem bastante energia, sabe? O sol, vitamina D. Então, eu gosto de manter essa rotina, de manter a minha rotina saudável até hoje, sabe? Porque, como eu falei, se eu parar, eu vou parar de surfar, eu tenho certeza, porque o meu corpo não vai aguentar. Então, eu amo surfar, eu amo estar em contato com a natureza, sabe? Eu amo estar em contato com os meus filhos, mostrando para eles o que é o surf, o que é a natureza, o pé no chão, sabe? O não estar o tempo todo com a cara no telefone. Eu vim de uma época que eu não tinha rede social, a gente chegava nos aeroportos, a gente não tinha Waze, a gente tinha que pegar o mapa e ver qual direção que a gente vai para poder chegar nos campeonatos. Então, eu sou muito dessa época. Hoje em dia eu tento manter o ritmo, tento acompanhar o ritmo, né, da evolução da vida. Mas a minha época foi isso, o pé no chão, sabe? Eu pulava na casa dos vizinhos para pegar fruta com meus amigos, passava o dia inteiro correndo na rua, sabe? Apertava a campainha dos outros, saía correndo. Eu fui muito moleque, então eu tento passar isso para os meus filhos, sabe? Aham. Isso é gostoso, foi um jeito gostoso de eu viver. Eu vejo hoje em dia muita sociedade, aquela coisa da tecnologia, sabe? Da evolução da tecnologia, da criança tá querendo o iPhone mais tecnológico de todos, sabe? E tá tendo que fazer vídeo para postar. Então, eu acho isso uma evolução tecnológica, assim, uma coisa que eu sou meio bruto ainda, sabe? Eu não consigo acompanhar. Eu tenho que acompanhar, eu sei disso, até porque hoje em dia eu sou muito do Instagram com meu filho. A gente está fazendo uma produção de pai para filho, sabe? Eu contando um pouco das minhas histórias, da minha vida, repassando isso para os meus filhos, o que eu já passei na vida de competição, sabe? Então, é o natural hoje em dia é ter que acompanhar isso.
mas o que eu passo para os meus filhos é muito o pé no chão, sabe? É o pé no chão, cara. É o estar em contato com a areia, é o acordar cedo, não, vamos nessa pra praia, lá na praia a gente toma um café, come alguma coisa, bebe uma água de coco, sabe? É o tentar manter essa rotina saudável. Porque mantendo a rotina saudável, você vai ter uma vida positiva, você vai viver mais, sabe? Você vai ser mais feliz e não vai ter depressão, não vai ter problema de saúde, sabe? Não, eu acho que são coisas simples que você pode inserir na tua vida, no dia a dia, que daqui a 10 anos tu vai estar dando graças a Deus que tu fez isso. E hoje em dia eu dou graças a Deus de ter pulado muito muro de casa, ter roubado muita fruta na casa dos outros, sabe? Então, quando tu é moleque, tu tem que viver isso, cara. E os anos 80, sim, os anos 80, os anos 90 foi muito isso para mim. Foram os melhores anos da minha vida e eu tento passar isso para os meus filhos, cara. Foi mal ter falado muito assim, porque eu gosto de falar, é o meu jeito. Eu acho que foi o que eu vivi e eu tento passar para os meus filhos isso, cara. Muito legal. É gostoso a gente viver assim. É gostoso, sabe, a gente viver assim. A gente viver saudável, não tendo que fazer dieta, sabe? Não tendo que, não, eu não posso tomar sorvete, eu não posso comer hambúrguer, eu não posso. Não, você pode, mas de um jeito regrado, de um jeito que não vai te fazer mal. Entendeu? Então é isso. Só para a gente encerrar aqui, a gente ouviu umas coisas muito importantes do Raoni, ele falando de manter a atividade física, que não é porque ele não atua mais como atleta nesse momento, que ele deixa de ser ativo, inclusive tem um personal trainer. E aí, para a gente encerrar, doutor Guilherme, por exemplo, quando eu resolvi começar a correr, aí eu ouvi de um profissional que é o seguinte: você quer correr? Então você precisa fazer fortalecimento muscular. Então você precisa ter uma atividade complementar à corrida. Você não pode só correr sem fazer musculação, porque senão você vai se machucar aí no primeiro mês de treino de corrida. Para quem quer surfar, tem atividade complementar que é necessária? A pessoa precisa complementar esse treino de surf? Como que é? Bom, perfeito. Perfeita colocação, Cássia. É o que movimenta muito meu consultório, esse tipo de situação aí, né? Bom, o Raoni trouxe, acho que, uma retrospectiva muito importante da vida dele, até inclusive das lesões, tá? Obviamente, o Raoni é um atleta profissional que surfa todos os dias, o surf muito envolvido na profissão dele, mas o que a gente vê, e que também não é muito diferente do Raoni, surfar envolve muito tempo ficar remando deitado, né, na prancha. A maior parte do tempo que a gente tem surfando, 70%, 60%, às vezes 80% do tempo é remando na prancha, que é uma atitude muito diferente da nossa do dia a dia, da rotina, de quem trabalha, por exemplo, no escritório, sentado. Então, a coluna, pensando no que a gente precisa fazer para prevenir alguma lesão, a gente tem que pensar que a coluna é um dos órgãos-alvos e os ombros são também um dos órgãos-alvos. Então, você fazer um preparo para essas duas estruturas, principalmente ombro e coluna, já vai te prevenir de 70% das dores que as pessoas têm por surfar muito tempo ou despreparadas. Então, a priori, assim, se fosse de uma forma enxuta, eu falaria, treina o core, né, que é aquele grupo de musculatura do tronco que a gente fala, e os ombros. O Raoni, por ser profissional, ele teve muita lesão de membro inferior, joelho, tornozelo, mas é porque a radicalidade dele é diferente de quem não é profissional. Então, quem é profissional, hoje em dia a gente está vendo uma tendência de ter lesões do membro inferior. Felipe Toledo e Gabriel Medina, todos esses, Ítalo, já tiveram lesões sérias aí de membro inferior, mas são profissionais que treinam muito bem da coluna e do ombro, que isso não é um problema muito importante para eles, e hoje o membro inferior. Surfistas do dia a dia, que, como eu, como você, Cássia, assim, é coluna e ombro, que isso que é o que a gente precisa ficar muito treinado e preparado para não ter um problema maior em relação à prática do esporte. Maravilha, muito bom ouvir vocês dois falando sobre surf, falando com conhecimento de causa, com experiência, com estudo. Dr. Guilherme Vera Lima, médico do esporte, ortopedista, membro da Surfing Medicine International, muito obrigada por ter estado conosco hoje e até uma próxima oportunidade. Poxa, muito obrigado, Cássia, pela oportunidade. Por mais que pareça absurdo, hoje a gente tem um ramo da medicina esportiva, que é a medicina do surf, que é muito ampla. A gente teve um simpósio brasileiro só de medicina do surf, a gente tem um congresso mundial só de medicina do surf, porque
o Raoni consegue falar isso por causa dele, mas por vivenciar isso, mas o nosso corpo no surf, exerce muita influência, né, do ambiente, então é uma coisa que a gente precisa se cuidar, é um esporte que demanda bastante, né, do nosso corpo, fisicamente também, então tudo isso a gente precisa estar muito bem preparado, então a gente tem um ramo da medicina que cuida e está evoluindo cada vez mais. O Brasil, sendo um país com muito surfista, com representatividade competitiva também, está se posicionando na medicina do surf no nível mundial bem importante, de forma expressiva, então aproveito a oportunidade até para falar, e para quem gosta dessa parte da saúde, profissional da saúde, que tem um ramo da medicina se especializando cada vez mais para atender melhor, né? E hoje a gente é um esporte olímpico, então isso deu um patamar muito importante de representatividade esportiva. A imagem do surfista mudou muito, né? Hoje ele realmente é um atleta. Você vê aí o Raoni, atleta super dedicado, com uma disciplina, e é muito, muito legal como que o esporte, ao longo aí, a gente é da década de 80, 90, vivenciou uma transformação muito bacana, positiva para o esporte. Raoni, ele correu muito para esse pessoal vir andando e surfando depois. Raoni, quero agradecer demais a sua presença aqui conosco. Raoni Monteiro, ele é surfista, participou por 2 décadas do circuito mundial como atleta, atualmente diretor de provas da CBS. Muito obrigada por ter estado conosco, e foi uma delícia te conhecer, saber da sua história e ouvir aí como você continua conectado com essa sua essência tão bonita. Obrigado, Cássia. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, poder mostrar para o pessoal como é que é o mundo do surf, né? Para quem quiser aprender, assim. Então, só uma coisinha que a gente estava falando antes, assim, quem quer praticar esporte tem que ter uma alimentação saudável, porque se você ficar praticando esporte, comendo hambúrguer, comendo coisa que não tem nada a ver com o surf ou com o esporte, você não vai ter energia para fazer, você não vai ter energia para praticar o esporte. E só mais uma coisinha, cara, eu tô aqui em Itacoatiara, em Niterói, né, Rio de Janeiro, nesse cenário maravilhoso, onde está acontecendo o Itacoatiara Pro. Eu fui campeão desse campeonato em 2022. Esse ano eu fui convidado para participar de novo e pretendo chegar nas finais. Quero agradecer o pessoal, queria agradecer a galera do Itacoatiara Pro, toda a organização, está fazendo um evento maravilhoso aqui para a gente. Teve o Mundial de Bodyboard, deu umas ondas também, o mar estava enorme. Tem uma previsão boa agora para o dia 13. Queria que você de casa acompanhasse aqui. Está sendo um evento muito legal e vai ser um evento muito legal para o surf também. A previsão está boa, vai ter altas ondas, e só quero agradecer a galera do Itacoatiara Pro e queria agradecer a vocês também pela oportunidade de estar aqui falando. E tudo isso nesse cenário de sonho. Obrigada, Raoni. E o CBN Bem-Estar e Movimento vai ficando por aqui. Nós contamos com a edição do Rafael Furugem, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a produção dela, que surfa todas as ondas dessa programação, Letícia Valente. Carlos Greco conosco também na produção essa semana, maravilhoso. A gente volta na semana que vem e eu espero por você. Até lá! Bem-estar e movimento, com Cássia Godoy.